Olá pessoal do Podcast PL, aqui é o Zé Ronaldo e estamos aqui hoje com a Jane, nossa querida vereadora de Matosinhos. Você vai contar um pouco sobre a sua história, sua caminhada até aqui, né, nesses dias. Jane, seja bem-vinda. José Ronaldo, bem-vindo, digo eu, à sua casa. Estou muito feliz de estar aqui e falar um pouquinho sobre mim, sobre a nossa trajetória, sobre minha vida, mas com você, eu acho que o tom é especial, né? Estou me sentindo em casa. Sinta-se em casa, Jane, fique à vontade mesmo. Vai ser um prazeraço conhecer uma pessoa tão para cima e ao astral igual você, tá? Muito obrigada, a gente só tenta ser. Mas a vida da gente é feita de tentativas, né? Com toda certeza. Pois bem, José Ronaldo, eu sou Jane Rosa, moradora de Matosinhos, sou professora de língua portuguesa, de literatura, atuei na rede estadual de ensino, me aposentei já tem uns 13 anos. Hoje continuo, estou assim, quase saindo. Eu acredito que com 2, 3 meses eu saia de vez da rede municipal enquanto professora também de literatura. Sou poetisa nas horas vagas, gosto das manifestações culturais, de trabalhar com pessoas em geral, e a vida é assim. Deixa a gente, né, mais leve quando você convive com outras pessoas. Você interage, né? Verdade. Mas, Jane, você sempre foi assim, desde pequena? Ah, sim. Era a baguncinha da casa? Na minha casa, minha família, sou eu e mais 3 irmãos. Então, assim, a única mulher. Então, desde criança era queimada na rua hoje, depois da novela das 6. Aí a gente juntava o povo da rua. Meus pais sempre moraram numa avenida lá em Matosinhos, na principal ali, que só passava carro de um lado, que o outro não era nem asfalto tinha, que é a antiga Avenida Caio Martins. Sim. Então, amanhã nós vamos fazer guisadinho. Eu acho que ninguém nem sabe o que é guisadinho. Essa geração de agora. Eu acredito que nem você saiba. Então, vou te falar o que era. Era uma brincadeira da infância que a gente pegava vasilha, panelinha da mãe, fazia fogãozinho no terreiro e fazia um arroz no fogão a lenha com 2 tijolos. Isso era um prazer inenarrável. Então, cada dia era no quintal de um vizinho. E as mães deixavam. Era só arroz e às vezes a gente comia ele enfumaçado. Então essas eram as brincadeiras da época, rouba-bandeira. Então assim, e eu fui líder de sala de aula da 5ª série até o 3º ano do magistério. Mas não é porque eu era a melhor aluna da sala. A pessoa espírito de liderança. Eu sempre gostava de festa. Vamos comemorar o aniversário do professor tal. Amanhã vou matar a aula, que é feriado. Uma vez quase me ferrei com isso na escola. Mas assim, sempre lideranças. Mas naquela época a nossa liderança era uma liderança assim... saudável, umas brincadeirinhas. E é isso aí. E eu acho que é pelo... Eu sempre fui assim muito independente, talvez por ser filha única no meio de 3 homens que só jogavam bola. A gente, no meu caso, eu não podia. Eu ficava querendo soltar pipa, papagaio. Isso não é para menina. Então você tinha que criar suas coisas. E acabou que eu acho que acabou influenciando minha vida até hoje. Eu gosto muito disso. Eles falam assim: vão abrir uma roda, chama Jane Rosa. E é isso aí, a gente gosta disso. E é prazer, né? Distrai. Como é que você chegou no magistério? Foi... O magistério tem uma história muito linda de família. A minha mãe era professora alfabetizadora. E na família dela, 7 irmãs que moravam numa roça. Essa roça, Fazenda do Riacho. Então, meu avô, que tinha umas terras lá no Riacho, ele alugou uma casa e levou as 7 filhas
para Matozinhos para estudar. Então, são 7 filhas e um único destino, a educação. Que naquela época, o que a mulher poderia fazer era ser professora. Então, eu recebi essa influência da minha mãe, Olga Rosa, e várias em Mocambeiro, minhas tias de Mocambeiro, do próprio Riacho. E aí, por viver numa casa que minha mãe vivia dentro da educação, eu acabei me apaixonando. Fui por prazer. E confesso que estou saindo agora despedida, mas o coração está aqui. Eu não gosto nem de falar que eu me emociono, que eu estou vendo que eu já estou assim, me despedindo. Não vou falar não, senão vou avacalhar a nossa entrevista aqui, que eu choro. Jane, mas tomar até um chazinho por causa disso. Então você é da região do Riacho, Mocambeiro ali mesmo. Você sabe bem, né? Exatamente. Toda da terra aqui mesmo. Minha mãe, meu pai, meu avô era muito conhecido, se chamava Sérgio Rosa. Ele era muito conhecido na região e a história é essa. E as minhas tias todas aí, as minhas primas, também meus irmãos, eu tenho 2 irmãos professores, as minhas primas, diretoras, educadoras, eu tenho um irmão que é diretor também de escola. Nossa, legal. E aí vai, acabou que a grande maioria é educador. Quantos anos de magistério, Jane? Aqui, 27 anos na rede estadual, 26 agora da rede municipal. Trabalhei na rede particular mais ou menos num total de 9 anos, 6 em uma e 2 em outra, mais ou menos isso. A educação mudou muito de lá para cá, gente? O que você acha? Olha, a educação teve mudanças assim radicais com relação a livro, acesso ao livro, acesso a material. Isso mudou, mas assim, bastante. Hoje, se a gente for comparar com lá atrás, hoje a tecnologia faz parte da educação. Hoje a gente usa muitas ferramentas digitais, né? Os livros, os alunos hoje têm acesso ao livro que chega gratuitamente. Mas quando eu comecei no mimeógrafo, rodando as provas. Os alunos, mesmo na minha época enquanto estudante, os nossos pais, não só os meus, mas como os da maioria, compravam o livro usado do ano anterior e a gente apagava com borracha e a mãe ainda colocava a gente lá, para desmanchar o livro todo, para não ficar resposta. Para iniciar, era bem assim. Mas era tudo com muito sacrifício. Com muito sacrifício, e era uma coisa assim, a escola era tudo muito difícil. Mas assim, eu creio que os ensinamentos eram mais rígidos. A gente tinha que ter uma rigidez, você sabe disso, muito mais. Primeiro, cobrado e ai de você levar uma reclamação para casa do seu professor ou da diretora, alguma coisa que fosse daquele contexto da escola. Sua mãe vai ter que ir na escola amanhã, você já morreu de medo sem saber o que é. Nossa Senhora! Então, agora o que eu vejo hoje, que eu sou uma apaixonada pela educação, mas o que eu vejo hoje é assim, nós temos mais recursos tecnológicos, nós temos mais livros, nós temos mais meios, condições financeiras, apesar que o salário do professor continua sempre na luta, é muita luta. Mas eu creio que as regras foram diminuindo. A partir do momento que vai se dando mais oportunidades para o aluno, ele vai acomodando. Ah, mas você tem direito a uma segunda chance, mais uma terceira, e mais outra. E você pode passar, e depois você fica devendo essa matéria. Eu não gosto de ser retrógrada. Nós temos que acompanhar. Mas eu tenho saudade. Eu mesma já fui penalizada de passarem todos os conteúdos e repetir um ano por causa de matemática.
Nossa, mas eu passei dias amargos. Um Natal que todos olhavam para você. Você tomou bomba. Vai brincar na rua? Não vai. Quem tomou bomba não brinca na rua. Então, assim, foi muito triste, foi doloroso. Eu não acho que essa é a maneira correta. Mas a gente pode, Mas te deu um sim. crescimento. Nossa, mas isso foi um aprendizado que depois eu não queria ficar para trás em nada. Eu acho que eu estou assim até hoje. Tudo eu quero estar. E quero, assim, procuro, né? Sim, sim, Tentar procura dar o fazer melhor, porque aquilo lá atrás me fez sofrer muito. Então você acha mesmo? As oportunidades demais muitas vezes atrapalham as Eu pessoas acredito evoluírem. que o aprendizado é preciso muito conscientização desses alunos, que eles precisam ir mais. Precisa estudar mais em casa. Vai ter um conteúdo? Lê primeiro ele, antes do professor dar. Sai na frente. Hoje o mundo está assim, é de quem sai na frente. Então, essa deixa, eu acho que tem que ser conscientizar o aluno disso. Ele Que pode mais. ele pode muito mais. Estão te cobrando aqui isso, mas eu tenho que ir mais. Porque Mas o você acha mundo... que essa facilidade que a informática traz, esse conhecimento todo, acho que muitas vezes até atrapalha nisso? Hoje em dia eu não vejo muitos meninos querendo mais se formarem muitas vezes. Olha, eu não acho que atrapalha. Penso assim, eu nem sei como eu consegui sobreviver antes da internet. Como eu vivia, meu Deus. Se voltar para a internet, nossa, eu acho isso assim o máximo. Eu acho que as ferramentas tecnológicas, elas são de extrema importância. Nós é que precisamos nos policiar. Nós mesmos, não só alunos. Porque se aquilo, a telinha é tão atrativa, você viaja tanto ali. Prende, né? Isso. E se a gente não se cuida, você tem que começar a pensar, quantas horas eu passo no celular? Tem um aplicativozinho lá que te fala quanto tempo. Que eu tô fazendo nele, né? E aí, o que eu fiz hoje? Eu fiquei vendo reels, eu vi filminhos. Não, o que eu adquiri ali? Claro que tem os momentos de lazer, sim. Mas a gente sempre tem que ter algo que você puxou daí. Porque tá aí para todo mundo, é mundial, para todos. Ai, gente, eu me lembro que alguém falava assim, um dia vai ter internet para todo mundo, na rua. Eu achava que isso era uma coisa de louco. Porque eu ficava assim, quando eu comprei meu primeiro computador para os meus filhos, eu ficava controlando o telefone. Ficava assim, gente, discada da conta. Mãe, eu preciso fazer um trabalho. Eu falei, pesquisa lá, tem enciclopédia ali, ó. Deixa só para uma coisa. Gente, hoje aí ó, a gente sai com o celular, senta na praça pública. Vamos fazer o uso disso. Mão, né? Banco. Isso, você tem um aplicativo do banco, você tem tudo que você quiser ali. É importante. Eu acho isso fundamental. Nós é que precisamos nos cuidar. A questão da educação. Exatamente. É bem isso aí que você falou, educação. Nós temos que nos educarmos, nos policiarmos, de fazer uso. Vamos brincar? Tem hora que você gosta de rir. Claro, a gente tem que rir. Mas se você tem 12 horas para mexer, eu tenho que puxar algo ali que vai me acrescentar. E tá aí, a gente vê tanta coisa linda. Você viaja dentro do celular, nos museus, livros, e-books, quantos tem? Apesar que eu gosto do livro mesmo, físico. Na mão ali. Né? Na mão. Mas é isso. E hoje dentro das escolas é uma convivência que a gente vive naturalmente, é as drogas, né? Hoje ainda, antigamente não se tinha tanto isso, né? A gente se parar para perceber. Hoje o mundo das drogas é muito vivenciado, principalmente dentro das escolas. Sim. O que acontece? A gente ouvia falar de drogas. Às vezes alguém bochichava. Nossa, fulano tá usando maconha. Fulano é maconheiro. Gente, eu com a idade que estou, eu fui ver um menino, um aluno tá usando maconha, tá aqui na sala. Ou eu, tão assim, falta de noção, fui lá conversar com ele, meu filho. Aqui, professor, aqui. Isso já tem alguns anos.
Eu ainda fiquei na dúvida, eu achei Se que é era mesmo. uma ervazinha, um chá. Aí eu falei, não, fui encaminhar alguém para conversar com ele, Hoje as escolas são sabe? preparadas para esse ambiente? Eu acho que hoje as escolas já estão trilhando um caminho melhor. Nós temos o ProERD, Sim, que é muito que bom, isso é uma ferramenta maravilhosa, foi um ganho da escola para a escola, a Polícia Militar, né, com o programa de combate às drogas, que é o ProERD. Então, o ProERD pega aqueles meninos lá da quintos anos, me parece, quarto e quintos anos. Então, ele já vê tudo, ele participa, ele sabe o que é bom. A gente nem sabia, a gente ouvia falar. Então, eu creio que essa geração... Eu, por exemplo, no momento, estou numa escola que nós não temos esse tipo de problema, assim. Sim, sim. Se tiver uma coisa muito, assim, mínima, porque não chega... Mas eu já vivenciei momentos, assim, terríveis, muito desagradáveis, de ver mesmo alunos serem assassinados, sabe? A gente chegar para dar aula no outro dia e já com a notícia que eles mesmos vinham nos dar de alunos que foram assassinados, e aí já virava um clima. Então, assim, tudo isso é bagagem que a gente traz, né, com a gente, foram momentos difíceis, mas eu acho que precisou se vivenciar uns momentos assim, mas eu sou muito otimista. Eu acredito que vai melhorar. Está já melhorando, já está. A gente vê que eu acho que essa adolescência de agora, essa geração, está mais inteligente, né? Sim. Com relação a esse tipo de coisa. Eu sempre... As pessoas elas não estão mais... A gente pegou uma geração muito cabeça dura. Verdade. Se envolvia muito com droga. Com se deixava levar. Prostituição demais, se deixar levar. Acho que essa aqui já está mais... Eu sempre acredito, eu falo que eu acredito muito nessa juventude, porque eles têm, ou às vezes eu sinto no adolescente, no jovem, uma dosagem de humanidade muito maior do que a minha. Verdade. Por exemplo, quer ver? Eu vou te dar um exemplo aqui, que eu fico encantada, a questão do homossexualismo. Quando a gente tinha um aluno na escola, que você até percebia alguma coisa, gente, os meninos caíam em cima daquele aluno, daquele adolescente, que normalmente criança passa. Adolescência já começa a apresentar detalhes, então você tinha que proteger o tempo todo, chamar, não liga, não dê confiança, seja você, esquece, não se importa, entra aqui, sai aqui. Esse era o discurso. Hoje, eu sinto que essa geração agora não aceita. Eu vejo alunos que eles percebem, ou às vezes o próprio aluno fala, e aí de algum aluno chegar nele e fazer uma crítica. Sempre tem alguém que sai do lugar e fala, respeita ele, por favor, você está sendo isso e isso. Então, quando você presencia em sala de aula, eu penso assim, meu Deus, está valendo. A humanidade está acordando. Nós estamos evoluindo. Porque o respeito é tudo, independente. Não é que o que é certo, nem que está certo, nem que está errado. É a questão do respeito. Porque a gente não passa disso. De levar essa palavra do respeito. Então, por isso que eu acredito muito, e eu vejo também que eu acho tão bonitinho que às vezes eu estou tendo esse momento com alunos de faixa etária menor, por exemplo, alunos de terceira série, aí eles às vezes falam comigo assim, não, professora, minha mãe falou que a gente não pode discriminar pessoas. Talvez meu tênis é melhor, mas o do outro é porque o pai dele tem mais dificuldade. Então, quando você vê o aluno vindo de casa com esse conceito, você está sentindo que as coisas estão melhorando. E a gente vê outras coisas também. Não, eu empresto, eu tenho 2 lápis aqui. Então, isso é muito bonito. E a gente vê isso nas crianças e em adolescentes,
Aí eu fico me perguntando, nossa, então é da minha idade para cima que tá podre. Que tá mal, aí, né? que tá mal, que agride, que tá sem paciência, que mata alguém porque caiu água no pé, que molhou seu pé sem querer, que tá no trânsito, porque eu não tô vendo isso nas crianças e adolescentes desculpa, eu me empolgo. Eu não tô vendo esse comportamento nas crianças e adolescentes. Eu vejo eles assim mais pensativos, às vezes até mais conscientes, até muito donos da palavra, sabe? Donos assim empoderados, mas eu acredito, sabe? Vivemos um pedacinho meio difícil. Eu acho que eles foram muito pro mundo da droga. Hoje eu tô vendo as coisas mudarem. Aí eles começaram a se enxergar com toda certeza. Né? E a política? Como é que foi por causa disso tudo? Você chegou na política? Você quis abraçar essa causa? Eu vou ser sincera para você, Ronaldo. Olha, eu, desde os 20 anos, que me chamam para a política. Pelo espírito de liderança. Mas, eu confesso, eu sempre demonizei a política. Eu sempre achava que, mas o povo faz isso, tá errado, eu não concordo, eu vou ficar... Eu sempre achei que não era para mim. Dos meus 18 anos. Aí, depois que eu já estava com quase 60, que hoje eu estou com 61, eu entrei o quê? É meu primeiro mandato, eu nunca tinha filiado em partido algum, nunca tinha apoiado ninguém, só ia lá e exercia o meu papel do voto. Tinha lá meus conceitos, meus pensamentos, mas nunca entrei. Mas aí, eu passei de uns anos para cá a avaliar determinadas situações que, se você tem uma vontade de fazer alguma coisa e que você junta pessoas e você consegue fazer, ou seja, eu exercia política sem ser político. Sem ser política. Sem ser aquela política partidária, sim, sabe? Aí eu entendi que eu já fazia política. E aí eu recebi um convite de uma pessoa que era política e que eu nem acreditava nessa pessoa. E eu vi que ela era uma pessoa do bem e que realmente se comportou como um político do bem. Aí essa pessoa me influenciou quando me fez o convite. E aí eu falei assim, gente, se você dá um passo atrás e você tem a vontade de fazer algo bacana, eu sou apaixonada pela minha terra, por Matozinhos, eu nasci lá, cresci, vivencio as coisas, sempre participei, desde coroação de igreja, que é pequeno, de jubileu, de tudo, eu sempre me envolvi com as coisas. Então eu resolvi ir. Ainda mais que eu queria apoiar uma mulher, eu acho importante a presença da mulher. Eu vi que entrar uma candidata mulher, e aí, somado a esse exemplo que eu tive de uma pessoa que estava lá na minha cidade e fez um comportamento que não era o que é o normal da política. Saiu da curva. Eticamente correto. E sabe? Aí eu falei, tem jeito de se fazer o correto. E foi nessa toada aí que eu fui. Aí eu falei, se eu não for eleita agora, na próxima, quem sabe? Aí, resultado, não consegui visitar as casas todas, apenas fiz um relato do que eu era, do que eu já tinha feito, quem era eu e o que eu pretendia. E pus tudo lá, e fiz extra GG, do meu tamanho, que eu queria que as pessoas guardassem. Porque quando você vai pedir um voto a uma pessoa, você tem que ter uma proposta. Você não pode só falar, eu sou candidato, você vota em mim. Você tem que apresentar. E a pessoa tem que analisar se realmente o que você está falando, você vai ter condição. Porque tem coisa... confiança que ela vai dar conta de fazer. Justamente, porque tem coisas que não compete ao vereador fazer. Ele pode articular,
legislar, fiscalizar e ofertar também projetos para o seu município. Ofertar ao executivo, ou eu tive essa ideia, o que você acha disso? Sem vaidade de falar que é seu, né? E aí, graças a Deus, eu fui muito bem votada, eu fiquei muito surpresa, eu fui, na minha cidade, eu fui a segunda mais votada, do lado da mulher que eu elegi, né? Que foi a prefeita atual de Matosinhos, e entre os 13 vereadores eu fiquei a quarta, por causa da diferença de um voto entre a que ficou na minha frente. Foi questão de um voto, eu fiquei a quarta entre os 13. E confesso, estou amando ser vereadora. Não é fácil. Imagina. Ser vereador não é fácil. Você tem que ter o couro bem grosso. Que apanha. Apanha, mas são muitas as mazelas, muitas as dificuldades, mas as oportunidades são muitas. De você fazer diferente, de criar coisas que valorizem a sua terra, seu povo, sua gente, o patrimônio da cidade, a cultura de um povo, as manifestações culturais, casos que às vezes não se consegue, você está na ponta, o vereador está na ponta. Aí eu mantenho as mesmas coisas que eu fazia, mantenho o mesmo número de telefone, ando de lotação a pé, faço caminhada, vou na feira, vou na igreja, vou em casamento, vou em batizado, vou em festa, eu sou igual arroz de toda festa. Era o que eu fazia antes. Eu estou sempre indo. E assim, o cargo, isso aí que é gostoso, porque as pessoas te ouvem, te escutam, levam inúmeros problemas para você. Seu celular fica... tá acontecendo isso. Não, tem um buraco aqui. Vocês vão... Então, assim, mas isso, para quem sai do lugar e se propõe a estar ali na ponta, isso já é previsível. Então, quer dizer, quando você toma uma atitude e decide, você tem que fazer valer. Você tem que fazer valer. Então é isso, sabe? Mas eu gosto. Eu confesso que eu fico pensando que eu entrei agora porque acho que é porque era a hora. Porque antes, quando me chamava, eu falei, gente, eu fico na escola manhã, tarde e noite. Estadual, municipal, particular. Que hora que você vai verear? Então eu só entrei porque eu sabia que eu já tinha aposentado de um e já estava praticamente saindo do outro. Mas é isso. Mas assim, foi um grande marco, querendo ou não, né? Porque você vem na região norte hoje, Pedro Leopoldo Matosinhos, temos 2 mulheres prefeitas, né? Pedro Leopoldo é vice também, prefeita. E hoje dentro da Câmara de Vereadores de Matosinhos tem quantas mulheres? Lá na Câmara de Vereadores nós somos 2. Tem a outra vereadora, que ela já tinha sido vereadora, depois ela perdeu e depois ela retornou agora. E na legislação anterior não existia mulheres. Hoje nós implantamos lá na Câmara, nós implantamos a Comissão dos Direitos de Defesa da Mulher, que na região Matosinhos saiu na frente, só existia na Câmara em Belo Horizonte, mas na região não tinha essa comissão, né? As comissões sim. Que tem dentro de uma Câmara, por exemplo, legislação e justiça, sim. Orçamento. Então, assim que eu entrei, foi a primeira ação minha solicitar à mesa diretora da casa que se criasse a comissão permanente de direitos e defesa da mulher. Com essa criação dessa comissão, veio a Procuradoria da Mulher, que foi criada também. Então, nós estamos nós vamos falar que nós estávamos engatinhando, que já pegamos o embalo, com ações de promoções que venham valorizar a mulher. E que vale a pena, né? Porque, com toda certeza. Se a gente vive uma política muito machista, né? Se olhar sim. No geral, né? Então, é uma conquista muito importante para a nossa cidade. A prova é que
se a gente for analisar, o número de eleitoras, né, mulheres, hoje parece que está em torno de 52%. Então, é um número muito maior de mulheres com uma representatividade muito pequena. A intenção é que haja um avanço, que mais mulheres se candidatem, que assumam cargos. Nós estamos vendo aí agora um exemplo, né, no governo, que acabou de entrar um número de mulheres, sim, né? Sim. Acho que primeira vez nos ministérios, um número maior de mulheres. E há que se dizer também que essa presença da mulher na política não é para tomar o lugar do homem, e sim não ser de menos, porque é um lugar que estejam equiparados, não para passar na frente. Porque a mulher tem que estar na frente, não é esse posicionamento. Se o número maior de eleitores é de mulher, obviamente que o número de representantes, tanto no legislativo quanto no executivo, né, em todas as esferas do governo, sejam também um número de mulheres equiparado. E é o que não acontece. Mas nós estamos avançando. Nesse quesito aí. Na verdade, não é competir, né? Ser homem ou ser mulher. A ideia é que a coisa avance. Verdade. Né? Que os projetos avancem, que a cidade caminhe, que o governo caminhe. Tem um desgaste muito grande dessa Nossa, eleição, muito, né? Muito entristecedor para o nosso país. A gente não quer isso, né? A democracia, eu falo que é uma palavra que ela não pode ficar só no papel. Tem que existir a disputa de forma legal, democrática, sem prejuízo para ninguém, para a sociedade, porque nós precisamos avançar. Esse país, a gente não pode ficar com essas contendas, com essas brigas. Nossa, um país lindo, esse Brasil maravilhoso, cheio de coisas maravilhosas, e a gente precisa estar bem. A sua população tem que estar bem, estar feliz. É isso que a gente precisa. Uma pandemia dessa, uma confusão tão grande, né? Nossa. A gente se afastou tanto de tudo. Para você, Jane, como é que foi essa pandemia, esse período? Ronaldo, José Ronaldo, aqui, nós falamos da educação. Nesses anos todos que eu estou, né, como educadora, eu confesso para você que eu fiquei sem saber que destino teríamos. Acho que foi a pior sensação. Que dia que alguém já viu uma escola fechar? Quando iniciou a pandemia, eu estava trabalhando num projeto que se chama Minas de Sonhos. Esse projeto acontecia aqui na faculdade, em Pedro Leopoldo. Então, era um projeto social que buscava alunos de Confins, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos. Então, eram 35 alunos de cada cidade, alunos de 9º anos, que frequentavam as aulas de manhã e à tarde iam para o projeto ter oficinas. E eu era uma das oficineiras que pegava esses alunos dessas 4 cidades. Chegamos um belo dia para trabalhar e falaram: hoje vocês vieram porque não deu tempo. Vamos ter uma aula diferente lá fora, mas a partir de amanhã nós vamos parar o projeto devido Covid-19. Nunca tinha, já estava ouvindo falar. O primeiro caso foi em março, se não me engano, 12 de março, primeiro caso no Brasil registrado. E eu me lembro que no dia 17 de março, 16 ou 17, foi o dia que eu parei. E pensei, pensei assim, não, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda eu tô lá. Nada, mais uma semana e outra, não. Gente, aquilo foi dando uma agonia. O primeiro mês,
Nossa, mas foi muito, ó, na minha vida toda, acho que foram os piores momentos que eu vivi. E nada, e aquilo, quando chegou um mês, que eu comecei a cair a ficha. Não vai voltar, não vai voltar. Só a gente morrendo. E aí, 2 anos se passaram. Então foi algo assim que eu peço a Deus todos os dias que estejamos livres disso. Ou antes a gente pedia outras coisas para Deus, mas isso é uma pauta que não pode passar dos pedidos de ninguém, porque isso foi trágico, esse momento pandêmico Não que tem nós ninguém que não foi afetado. vivenciamos, sabe? Nossa, foram perdas irreparáveis, não só de vidas, mas se a gente for analisar um contexto, nós perdemos muita coisa. Quantas pessoas estão com o psicológico abalado? As crianças voltaram para a escola totalmente fora do contexto. Agora, no final, último dia de aula, eu falei, gente, esses meninos mudaram, porque eles chegaram assim, ó, assustados, chorando, menino não concentrava. E hoje parece que agora que foi finalizando, então que seja a pauta de todos. Gente, nós temos que rezar e pedir a Deus. Esse nome tem que estar nas orações de todos. Verdade. Porque não teve ninguém que não foi afetado. Dá licença aqui, vou pegar uma água. À vontade. Você esteve em Brasília há pouco tempo agora, né, Jane? Estive, sim. Só um minutinho. Olha, eu estive em Brasília, acompanhada dos vereadores lá da minha cidade. Nós fomos participar de cursos da União de Vereadores do Brasil, UVB. O que são esses cursos? Esses cursos são cursos para você aprender a legislar. Porque a gente, candidato para vereadora, quando eu decidi, eu fui lá e fiz um curso básico. Sabe aquele curso, funções do vereador, que a gente conhece só de boca? O regimento interno da casa. Eu precisava conhecer por completo a lei orgânica do município. Então, essas coisinhas, eu comecei essas leituras. Mas quando você cai lá dentro, você precisa montar um projeto. Peraí, como é que eu vou montar esse projeto? Mas ele não pode gerar despesa para o executivo. Mas se ele não pode gerar despesa, o que eu vou fazer? Então a gente começa a se questionar. Aí você tem que buscar ajuda. Principalmente eu, que fui educadora a vida inteira, as minhas leituras sempre foram pedagógicas e literárias. Eu sou professora de literatura e eu gosto de ler, eu gosto das histórias, eu gosto de romances, meu universo é esse. Então você vai pegar uma lei. Peraí, eu não sei nada disso. Então esses cursos, os vereadores também que estão nesse pleito comigo, eu vi que não era só meu isso. Era deles também. Porque mesmo tendo cada um sua profissão, mas ali é diferente. Sim. E você não quer fazer feio. Você quer atuar, você não quer fazer coisa errada. Então nós decidimos que nós queríamos sim participar de cursos. E aí lá mesmo, na nossa Câmara, lá em Matosinhos, nós começamos a fazer algumas coisas que a gente viu que nós tínhamos condições de fazer curso. E foi muito bom essa ida a Brasília. Nós temos, hoje a Câmara de Matosinhos, hoje nós temos projetos que eu nem sequer imaginei. Nós aprovamos agora uma emenda impositiva e já distribuímos. Eu falo distribuir, ainda não chegou nas associações. A gente faz, né, o projeto foi aprovado, cada vereador teve direito a um valor para indicar para as associações devidamente organizadas, com atas, registrada, não é regimento, com aquela documentação que toda associação tem que ter. Então, isso foi algo que nós aprendemos nos cursos.
lá como fazer isso. Ainda falei, gente, mas como que a gente vai ter acesso a isso? Então nós aprendemos, não era a primeira vez que nós fomos, quando voltamos já sentamos, refizemos todo o regimento interno da casa, que vimos que ele estava muito obsoleto, precisava mudar, tem coisas que não funcionam, precisava mudar, tem coisa que estava exagerado, precisava reduzir, tem coisa que precisava abrir. Então sempre tem alguém, um grupo, que senta para discutir mais, a gente dá os palpites, e aí vai a própria Procuradoria da Mulher, o que fazer na Procuradoria da Mulher? Então, se você não buscar apoio, ajuda, instrução, que ideia a gente tem muita. Mas como fazer? Nossa ideia, você tem assim, ó, sua cabeça fica a mil, mas você tem que fazer tudo legalmente, para que não haja impedimento técnico, porque a prestação de contas ela tem que ser muito correta, transparente. Lá nós temos outros projetos também que outros vereadores apresentaram de igual importância para o município de Matosinhos. Então, assim, esses cursos, no passado, eu mesma já ouvi muitas críticas, sabe? Que os vereadores vão passear. Eu falo, não estou falando só por mim, não, eu falo pelos 13. Foi muito bom e todo mundo senta ali, participa e atua e senta lá na Câmara para redigir e apresentar projetos que vão fazer diferença. Não, e todo mundo tem que continuar estudando. Um médico nunca para, não cara pode. da informática nunca para, por que o vereador tem que parar de estudar também? E eu acho interessante, José Ronaldo, que eu nunca imaginei que eu, algum dia, enquanto vereadora, apresentaria um projeto, que eu vou te dar um exemplo aqui. Eu fui criada frequentando quermesses, novenas, folias de reis lá na fazenda do meu avô, todos com foguetórios, foguetes, isso é a marca registrada. O jubileu de Matosinhos, o dia que inicia a novena, ao meio-dia, isso era uma tradição. A cidade estrondava de fogos de artifício, anunciando a chegada do jubileu. Isso, para mim, era uma emoção tão grande que o jubileu é um mundo que vem para sua cidade, é barraquinha, é jubileu, é visita chegando, é gente pintando a casa com cal. As pinturas eram feitas com cal. Então, assim, tirando vasilha do guarda-louça. Minha mãe, minha avó vinha tias, então as camas eram para eles, a gente dormia no sofá, era toda uma emoção. E os foguetórios. Hoje, na Câmara, um dos projetos meus que foi aprovado lá, foi uma campanha permanente sobre fogos de artifício com estampidos, para evangelizar as pessoas para não soltarem fogos de artifício. Por quê? No passado, nós não tínhamos conhecimento do que era autismo. Hoje nós temos autistas. Os cães, quando ouviam os fogos, rodopiavam e corriam louquinhos. A gente ria e achava aquilo bonito. Hoje a causa animal defende isso. Estoura o tímpano, né? Os doentes, os acamados, os idosos, os bebês. Então, assim, caso que não querem participar da festa. E o sofrimento psíquico também de algumas pessoas que já já carregam esse sofrimento psíquico. E também os animais, às vezes, eles ficam tão loucos. Se tiverem janela, eles pulam. Então, a gente não tinha esse olhar. Isso é algo novo da sociedade atual, que não fez parte da nossa cultura lá atrás. Então, as leis hoje, que são criadas em câmaras municipais, elas são diferentes do que um vereador criou há 20 anos atrás. Porque tudo mudou. Tudo mudou.
Até a lista de pecados, me disseram outro dia, que a lista de pecados mudou, que antigamente não tinha corrupção na lista, os pecados que eles consideram, né? Então, se isso mudou, a nossa sociedade todo dia está em movimento. Então, a gente precisa entender mais e criar leis que realmente vão representar e vai fazer jus ao que a sociedade, a necessidade que a nossa sociedade está vivendo agora. Então, isso é coisa assim, que a gente vê essas leis e fica assim, será que alguém ia pensar nisso lá atrás? Não, não ia. Não. E outras leis que são criadas, e violência contra a mulher. Olha que no passado, dava-se ao homem o direito à honra. Se a mulher o traiu, ele tinha o direito de ir lá e fazer a justiça, para defender a honra. Olha como que a nossa sociedade mudou. Então, hoje, o número de mulheres hoje que sofrem violência doméstica é algo assim gritante. E nas mulheres, lá atrás, o que era violência? Se o cara batesse. Mas ele faz compra, paga água, paga luz, mas ela não entendia os outros tipos de violência. Então, as leis hoje que são criadas é justamente para a defesa. A Procuradoria da Mulher trabalha muito isso, para explicar para ela o que é violência. Porque às vezes ela está sofrendo aquilo há anos. Nem e nunca tentou. Então, o gostoso de verear é isso aí, de você contribuir. Enxergar de outro lado. Isso. Agora, eu estou falando só o lado doce. Agora tem o lado fel, que a gente quer fazer uma coisa, aí você fica frustrado, porque as coisas demoram muito para acontecer. Quem quer andar direito tem que fazer as coisas tudo dentro da lei, e às vezes demora. Licitação é uma coisa. Mas eu queria tanto aquilo. Dá vontade de pegar uma varinha e sair consertando. Então é outra coisa que a gente tem que se policiar, senão você pira. Porque você quer dar resultado. Muita coisa para fazer. Nossa, tem coisa demais para fazer. Mas é isso aí. Mais uma aguinha aqui, viu? Já tem algum projeto assim que você olha e fala assim, não, eu saí daqui há 4 anos, já estou realizado, já fiz, consegui. Nossa, se eu te falar, eu acho que nós vamos emendar a noite aqui conversando. Nossa, a cabeça fervilha. Matosinhos vai fazer 200 anos agora, esse ano. Então nós estamos assim, com uma série de coisas para marcar esses 200 anos. Eu mesma estou assim com a cabeça fervendo. Então, até daqui 2 anos eu preciso e quero fazer muitas coisas que venham fazer parte do legado. A gente não pensa assim, eu vou fazer porque eu quero ser eleita na outra. Não. Hoje a gente tem que validar quem acreditou na gente, porque quando você tem uma votação, aqueles acreditaram em você. E os demais passam a acreditar em você, porque de quase 200 candidatos, 13 foram eleitos. Então você não é vereador ou vereadora mais só daqueles seus eleitores. Você representa toda uma cidade, que são quase 40 mil. Então, olha, a responsabilidade é muito grande, mas prazerosa. E tem algum projeto assim que você gostaria de colocar em pauta assim? Olha, eu tenho alguns. Que é doloroso, muitas vezes de passar, mas esse aqui. Olha, eu tenho, na verdade, uma meia dúzia, que eu não sei pontuar qual dos 6 é o mais importante, mas eu quero muito que esses 6 aconteçam. São de igual importância, mas eu estou buscando estruturá-los, porque a gente tem que entender quais caminhos para poder chegar. Talvez não seja a hora, mas para não ser vetado, você tem que obedecer regras, leis,
sabe? E também, não é só isso, é preciso que o vereador, ele apresenta o projeto, mas quem executa é o prefeito, né? O vice e o seu grupo. Só aprovou e não aconteceu Então, quando a gente fala assim, o que eu penso é de uma Matosinhos totalmente diferenciada, sempre avançando. Eu vejo que nossa cidade avançou muito, mas nós temos muita coisa a ser feita. Tem muito trabalho, e no momento que, eu vou falar no geral, não vou falar de um projeto, os 6 projetos meus, mas assim, no geral, o que eu mais desejo agora é o fluir das coisas que já estão a caminho, certo? Já tem algumas coisas que já foram anunciadas, algumas, principalmente de infraestrutura na nossa cidade. Isso eu acho que a maioria das cidades, hoje, infraestrutura é fundamental. As ruas, esse período chuvoso, as cidades têm sofrido muito. Sim. Então, hoje, o meu desejo hoje é ver sair do papel algumas pautas que estão ainda em banho-maria. E eu acredito que elas vão sair. Então, meu desejo hoje, que eu posso te falar, é esse, certo? São necessidades do nosso povo matosinhense, que estão, assim, aguardando. Eu posso citar Mocambeiro como referência. Mocambeiro está, assim, aguardando já há muitos anos uma melhoria. Nós temos essa região aqui do Barrocão, que a gente chama de MTZ. Eu falo Estrada de Mocambeiro. É um projeto que já foi aprovado, já foi até assinado o contrato de trabalho. Então, assim, a gente já sabe que já está para sair, mas a gente fica assim, ó, querendo que saia, porque a gente quer ver aquele asfalto lindo, aquele tapete, e o povo sorrindo, e fita abrindo, está entregue. Isso é que dá prazer, é ver resultado. Então, hoje, meu maior sonho é ver os resultados saírem, enquanto vereadora. Eu acho que não sou eu, mas todos os vereadores ficam na espera, né, de ver os resultados acontecerem. O futuro, Jane, tem pretensão de candidatar de novo? Com certeza, candidata a vereadora novamente. Como eu já te disse, que eu entrei, né, e acabei, assim, apaixonando. Quero trabalhar pela minha terra natal, quero fazer a diferença, quero ter um legado. Falar, não, o que ela fez? Isso. Ela contribuiu? Sim, porque eu tenho um nome a zelar, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho amigos, eu tenho conterrâneos que acreditam. Então, com certeza, candidata a vereadora, sim. A não ser que eu não esteja mais nessa terra presente. Mas hoje eu respondo que sim. Estarei lá disputando, sim. E seus filhos têm alguma pretensão também? Tem ideia de política ou eles são mais afastados? Não, meus filhos, o que acontece? Eu tenho 3 filhos. A mais velha trabalha na área de educação, ela mora em Lagoa Santa e ela tem pretensões com relação à profissão dela. Ela trabalha com um sistema de educação diferente, que é com robôs, na escola M2, Lagoa Santa, e ela gosta muito dessa área, então ela intenciona continuar o trabalho dela lá e ama Matosinhos, vem nos finais de semana. A minha segunda filha mora em Belo Horizonte, também é advogada, não trabalha na área dela, trabalha numa empresa, uma multinacional também, mas assim, apaixonada com Matosinhos. E meu filho também mora fora, trabalha com seguros, tem uma empresa de seguros, também apaixonado com Matosinhos, mas não tem pretensão em nada, assim, ou de trabalhar, ou às vezes, quem sabe, abrir um negócio na terra deles. E torcem o tempo todo e me acompanham e cutucam e participam comigo,
Mãe, isso, isso, isso. Mãe, Nós, é os que mais cobram. Nossa família é o que mais cobra. Então, eles sempre contribuem muito e foram eles mais aqui. Não, você vai sim. Você já faz política todo dia, qual que é a diferença? Então, assim, eles me apoiam assim incondicionalmente. Meu marido também, o Paulo, ele não se envolve em nada. Ele nem participa comigo nas coisas. Ele, mais assim, me apoia 24 horas. Então, isso é importante. Quando você tem pessoas que do seu lado, você sente que você não está sozinha. Eu faço parte do Rotary também em Matosinhos, eu tenho uma roda de amigas de viagem, eu tenho amigos lá da associação de bairro, meu bairro também, assim, tudo que a gente pode juntar, a gente junta. Então, assim, eu tenho pessoas que me apoiam muito. Então, isso é muito importante, você sentir que você não está sozinho. Jane, deixa uma mensagem para muitas mulheres que muitas vezes se sentem desvalorizadas ou muitas vezes se sentem desmerecidas. Igual a gente falou, né, no começo, que muitas vezes tem aquela menina não pode aquilo, menina não pode aquilo. Gente, no mundo, você é a prova que pode. Pode. Gente, já virou clichê. A mulher pode estar onde ela quiser, mas vamos esquecer o clichê e vamos partir para a realidade. As mulheres precisam sair de seus lugares. Dá um passo à frente. Quem dá um passo à frente é diferente. E o que precisa fazer é isso, porque, Zé Ronaldo, o que acontece? A mulher, ela tem uma capacidade imensa de coordenar várias coisas. Muito mais que uma. Várias coisas. Então, nós precisamos dessas mulheres saírem de seus lugares e apresentarem, não só na sua comunidade, mas assim, para o seu município. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso. Eu entendo disso. Eu vou para a política sim, porque ela já tem um cabedal muito grande de experiência, de histórias, de povo, de políticas públicas. Ninguém melhor que a mulher para perceber a sintonia, as dificuldades. Então, o que eu posso dizer para todas as mulheres é que se lancem, saiam do seu lugar, sejam diferentes, não daquela mulher lá de trás. Ela cumpriu o seu papel, mas nós estamos aqui para fazer o nosso e cada um tem o seu potencial. Toda mulher tem alguma coisa que eu não tenho, mas a outra mulher tem. Ela é capaz mais daquilo. E elas têm capacidade de se juntar e fazer muita coisa. Eu tenho visto muito isso na política. Então, assim, as mulheres, quando elas se juntam, elas formam assim, um cordão, sabe? Toda mulher tem um negocinho de vaidade, de cabelo, de sapato, de unha. Gente, mas a força de luta, ainda costumo dizer que a mulher mata um leão por dia, limpa, cozinha e serve. E tem vezes que vem a equipe toda, vem a manada toda. Não vem só um leão, vem o time todo, a fauna toda. E dá conta, porque não é fácil, mas é bom, é gostoso e é prazeroso. Por isso, mais mulheres na política. Gente, muito obrigado por ter vindo. Prazer enorme conversar com você, bater esse papo, tá? Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Olha, eu só acho que eu falo demais. Eu acho que eu nem deixei você falar, porque costuma falar assim, meus meninos falam, mãe, não fala, é da palestra. Então, foi um prazer, viu, estar aqui com você nesse espaço e que nós possamos nos ver outras vezes e vivenciar esse chazinho tão gostoso aqui na sua companhia, participando desse podcast. Parabenizar pelo seu trabalho, Jane, continue sendo essa mulher guerreira, pelo tanto de coisa que você fala, eu vou fazer metade agora para você, tá? Continue com essa alegria, transmitindo essa alegria para as pessoas e falando bem da nossa terrinha, né? Fala de Mucambeiro, fala de mim, sou nascido lá também. Né? Que maravilha, que coisa boa. Defendendo minha com toda certeza, também. Claro. Pois é, muito obrigada, Zé Ronaldo. Eu agradeço, Jane.
Jane, muito obrigado.